Olá, meus queridos, minhas queridas, meus digníssimos e digníssimas alunas, advogados, professores, todos aqueles que nos acompanham no nosso canal de Direito, especialmente agora na nossa disciplina de Direito Penal. Na nossa última aula, nós falamos dos crimes contra a pessoa, que estão previstos na parte especial, título 1 do Código Penal, nos seus artigos 121 ao 128 do Código Penal. Agora nós iremos falar um pouco sobre as lesões corporais, que estão previstas no artigo 129, certo, do Código Penal, que está previsto no artigo 129 do Código Penal, certo? É o capítulo 2 da parte especial do Código Penal. Bom, as lesões corporais, ela vem a ser todo e qualquer dano produzido por alguém com ânimos de vontade única de lesionar a integridade física ou a saúde de outrem. O bem jurídico aí, tutelado, é o da integridade corporal e a saúde da pessoa, tá? Que é o sujeito ativo e pode ser qualquer pessoa. Portanto, é um crime comum. O sujeito passivo excetuando o sujeito passivo, excetuando a figura do parágrafo 1º, inciso 4º, parágrafo 2º, inciso 5º e o parágrafo 9º do artigo 29 do Código Penal, que esses incisos e parágrafos, eles tratam da aceleração da parte e do aborto, e é considerado crime próprio. Haja vista que o artigo 129, ele pode ser qualquer pessoa que é considerado, portanto, um crime comum, então, com exceção desses parágrafos e incisos que eu acabei de citar, que é o parágrafo 1º do 129, que trata do resultado, tá certo? Parágrafo 1º, inciso 4º, que trata da deformidade permanente, certo? O parágrafo 2º, no seu inciso 5º, que vem a tratar do aborto, certo? O 4º trata da aceleração do parto, certo? O 4º. E o 5º do parágrafo 2º é sobre o aborto, né? E também o parágrafo 9º, que diz respeito às lesões praticadas contra ascendente ou descendente, tá? Com exceção dessas, é considerado um crime comum, tá? Então, quando se fala de autolesão imputável, tá? A gente tem que observar aí no artigo 129, que o que é uma autolesão? Em regra, a autolesão imputável, ela não constitui crime, tá? Com uma observação: se um inimputável, por determinação de outrem, praticar em si mesmo uma lesão, então quem conduziu a autolesão, certo, é quem responderá pelo crime, tá bom? Então aí diz respeito à autolesão imputável, tá? O tipo objetivo da lesão corporal, como figura típica, ela ocorre pela ofensa à saúde da vítima, que se compreende, então, como uma alteração das funções fisiológicas do organismo ou pela perturbação psíquica, tá? Esta lesão corporal, ela deve ser observada
e valorada, observando a proporcionalidade e as particularidades, assim também como o grau, certo? O grau de extensão da lesão sofrida, tá? Que ela pode ser por dolo ou por culpa, tá? Além de ocorrer como um crime pré-doloso, tá? Aonde aí no crime pré-doloso está presente aí o dolo, tá? Na ação antecedente e culposo, que é a culpa, conforme previsto o artigo 129, parágrafo 3º. Se não, vejamos, no seu parágrafo 3º diz da lesão corporal seguida de morte, que se resulta a morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, tá? Quando o agente, por essa circunstância, não queria o resultado e nem assumiu o risco de produzir, né? A sua consumação se dá pela efetiva lesão e pela integridade física ou a saúde de outrem, admitindo-se também aí a tentativa como uma exceção de forma culposa prevista no artigo 129, parágrafo 6º do Código Penal, e de forma pré-dolosa no artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal, quando o resultado, morte, evidencia que o agente não quis o resultado, tá? A definição de lesão corporal leve se dá pela exclusão, ou seja, configura-se, certo, quando não ocorre nenhum dos resultados previstos no artigo 129, para o 1º, 2º e 3º do Código Penal. A lesão corporal, ela pode ser considerada como leve quando ela gera a incapacidade para as operações habituais por mais de 30 dias, de acordo com o que está previsto no artigo 129, parágrafo 1º do Código Penal. Tá? Ela é considerada grave quando ocorre perigo de vida, que está previsto no artigo 129, parágrafo 1º, inciso 2 do Código Penal. Ela é considerada, a lesão corporal, ela é considerada gravíssima quando gera debilidade e incapacidade permanente para o trabalho, quando então resulta de enfermidade incurável, tá? A perda de membro ou uma deformidade permanente. Devemos entender também que o perigo de vida, ele vem com a efetividade da morte, certo? Que deve ser, esta morte, ela deve ser pericialmente cumprida, comprovada, aliás. Tem que ser comprovada através de perícia essa morte, tá? No caso da debilidade permanente de membro, sentido e função, e também da redução ou da enfermidade, do enfraquecimento da capacidade funcional das vítimas também, né? No caso de aceleração do parto, certo? Ele é imprescindível que o feto esteja vivo, ou seja, que ele nasça com vida e continue a viver logo após o parto. Também é necessário aí, para que se estabeleça esse tipo, certo? É necessário que o agente tenha conhecimento da gravidez antes de cometer o crime, conforme está previsto no artigo 129, parágrafo 1º, certo? Inciso 4º e 2º, inciso 5º do Código Penal. Essa modalidade, ela é de natureza objetiva, certo? Elas são de natureza objetiva, os dois termos. O parágrafo 1º, que a gente fala da aceleração do parto, e o parágrafo 2º, que fala do aborto. Os dois são de característica objetiva, tá? Já nas lesões corporais gravídicas também devemos entender que
seja ela permanente para o trabalho, e que também que essa enfermidade também seja incurável, e que a doença cujo tratamento se der por intervenção cirúrgica. Quanto à perda ou inutilização de membro, tá? Sentido ou função, se dá quando um membro ou órgão ele seja extraído, certo? Significa dizer que ele seja extraído ou amputado. Extraído é coisa que sai de dentro, né? Ou amputado, tá? Já no aborto é necessário que o agente tenha o conhecimento da gravidez, certo? Mas sem querer o aborto, né? Tá? Quando se trata de lesão corporal seguida de morte ou homicídio pré-doloso, previsto no artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal, se diz que o resultado foi imprevisível ou decorrente de caso fortuito, quando neste caso o agente responderá somente pelas lesões corporais, tá? As lesões corporais, elas podem ser majoradas, ou seja, podem ser aumentadas a pena, né? Conforme está previsto no artigo 129, parágrafo 7º do Código Penal. E ela pode ser de 1/3 quando ocorrer as hipóteses previstas nos parágrafos 4º, C e 6º do artigo 121 do Código Penal. Vejamos o que diz o 121, que nós já falamos na aula anterior, que é matar alguém, tá? Que vem tratar do homicídio simples, né? Quando se fala de violência, não, pela violência, certo? A violência doméstica, a gente diz que pela violência doméstica prevista no parágrafo 9º, nas lesões corporais dolosas, certo? Contra policiais e familiares, que estão previstos no artigo 129, parágrafo 2º do Código Penal. Neste caso, ele será considerado, tá, crime hediondo, se forem praticados com natureza grave, gravíssima. Está previsto no artigo 129, parágrafo 1º e 2º. Ou de forma pré-dolosa, no artigo 129, parágrafo 3º. Ou contra agente, previsto no parágrafo 12 do artigo 129 do Código Penal. Não podemos esquecer, portanto, certo, que quando se fala de caso doméstico, certo, da doméstica, por violência doméstica, né, a súmula 542 do STJ, ele fala que a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher, ela é pública incondicionada, tá? Também existe aí a figura privilegiada, aquela prevista no artigo 129, parágrafo 4º do Código Penal, que trata aí da diminuição da pena, quando o crime ele é impelido por motivo de relevante valor social, domínio de violência ou emoção, ou injusta provocação da vítima. Tá? A lesão corporal ela é considerada culposa de acordo com o que prevê o artigo 129, parágrafo 6º, certo? Nos casos de acidente de trânsito, por exemplo, conforme está previsto lá no artigo 303 da Lei 9.503 de 97, que é a lei que rege o trânsito, tá? E com exceção também das praticadas por violência domésticas contra a mulher, que serão todas elas, também no artigo 88, ela é considerada lesão corporal de ação condicionada. Ai meu Deus, estou fazendo confusão, desculpem. A lesão corporal considerada culposa, ela está previsto
certo? A gente vê isso aí lá no artigo 303 da Lei 9.503 e também, tá, previsto no artigo 88 da Lei 9.099, que vem a tratar da Lei dos Juizados Especiais, tá? E no que diz respeito às ações penais propriamente ditas, certo? Das lesões corporais, dizemos que é uma ação pública condicionada à representação, com exceção lá da situação doméstica em que trata a súmula 542, né? Então, ela é uma ação condicionada à representação para as lesões corporais leves e culposas, certo? De acordo com o artigo 88 da Lei 9.099, com exceção das praticadas por violência doméstica contra a mulher, que serão ações públicas incondicionadas, conforme previsto no 542, na súmula 542 do STJ. E será sempre uma ação incondicionada, certo? Para as demais circunstâncias, tá? Ela é condicionada à representação quando ela é leve e nas demais é incondicionada, certo? E ela é incondicionada também quando se diz respeito à mulher, tá bom? Vejamos o que diz o Código no seu artigo 129, seus parágrafos e seus incisos. O artigo 129 diz que lesão corporal é ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Tem pena de detenção de 3 meses a 1 ano, tá? Das suas remissões, o artigo 158 e 167 do Código de Processo Penal, o artigo 88 da Lei 9.099, né? E a súmula 542 que eu acabei de falar para vocês. A lesão corporal de natureza grave, no seu parágrafo 1, diz, resulta de incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, falei, de período de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função, aceleração do parto, todas elas têm pena de reclusão de 1 a 5 anos. E se ela resultar de incapacidade permanente para o trabalho, de enfermidade incurável, de perda ou inutilização do membro, sentido ou função, da deformidade permanente ou do aborto, esta já tem pena de 2 a 8 anos, tá? Das lesões corporais seguidas de morte, previsto no seu parágrafo 3º, diz se resulta de morte e as circunstâncias evidenciem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo. Essa tem pena de reclusão de 4 a 12 anos, tá? Da diminuição da pena, que é a remissão que eu falei, é o parágrafo 4º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Da substituição da pena, no seu parágrafo 5º, o juiz, não sendo grave as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela multa, se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo anterior, tá? E se as lesões são recíprocas. Das lesões corporais culposas, certo? É o parágrafo 6º. Ela é considerada culposa e tem uma pena de 2 meses a 1 ano, certo? E tem o seu aumento de pena, conforme previsto no seu parágrafo 7º, de 1/3, se ocorrer qualquer das hipóteses previstas no artigo 4º e 6º, aliás, no parágrafo 4º e 6º do artigo 121 deste Código, que é o 121, nós tratamos na aula passada, que é
do homicídio simples, tá? E o oitavo, parágrafo oitavo do 129, diz que aplica-se a lesão culposa ao disposto no parágrafo 5º do artigo 121, que é sobre... O quinto é sobre as hipóteses de homicídio culposo, em que o juiz deixa de aplicar a pena se as consequências da infração atingir o próprio agente, certo? Nós tratamos disso na aula passada, de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária, né? Tá? Então, no seu parágrafo nono, vem tratar da violência doméstica, que nós acabamos de falar. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva, ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, certo? Esse artigo 9, ele foi acrescido pela Lei 10.886 de 2004. Estes casos têm uma pena de detenção de 3 meses a 3 anos, né? Tá? As suas remissões estão previstas na súmula 542, 588 e 589 do STJ. No seu parágrafo 10º, diz, nos casos previstos no parágrafo 1º a terceiro desse artigo, 1º a terceiro, que é da lesão corporal de natureza grave e a lesão corporal de seguida de morte, né? Se as circunstâncias são as indicadas no parágrafo 9º, certo? Que é da violência doméstica, tá? Aumenta-se a pena de 1/3, tá? No seu parágrafo 11, diz, na hipótese do artigo 9 desse artigo, a pena será aumentada de 1/3 se o crime for cometido contra pessoa portadora de deficiência. E o parágrafo 12º, certo? Diz que se a lesão for praticada contra a autoridade ou agente descrito no artigo 142, que eu falei ainda agora há pouco, tá? E 144 da Constituição Federal, integrante do sistema prisional, da Força Nacional de Segurança, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau, em razão dessas condições, a pena é aumentada em 2/3. Tudo isso que eu acabei de falar diz respeito às lesões corporais propriamente dita, tá? Que é todo o artigo 129 do Código Penal previsto, certo? No seu capítulo 2º da parte especial, tá? Na nossa próxima aula, nós falaremos, tá, da periclitação. Será a nossa 18ª aula, né? Acabamos de falar da 17ª aula, então a nossa próxima aula será a 18ª, tá? Nós trataremos da periclitação da vida e da saúde. Obrigado a todos, espero que se inscrevam no canal, certo? E façam as suas observações através de sugestões para que eu possa melhorar o conteúdo das aulas. Obrigado e até a próxima aula.